Hoje, a celebração da liturgia nos convida a rezarmos a solenidade da Anunciação do Senhor, quando o anjo Gabriel é enviado a Galiléia para anunciar à Virgem Maria a graça de conceber no seu seio e dar à luz a um filho, Jesus, o Filho de Deus. Uma das mais belas festividades marianas. Agora, para a gente aprofundar mais nesta solenidade, o sentido desse tempo celebrativo, nós recebemos o padre Júnior Vasconcelos do Amaral, que é professor de exegese bíblica na PUC Minas e no Instituto Santo Tomás de Aquino, em Belo Horizonte. Boa tarde, Padre Júnior, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington e todos os que nos acompanham nesta tarde. Tá certo, nos acompanhará também nessa entrevista, Padre Júnior, a Caísa Portaluppi, que está de casa e participa do nosso programa. Boa tarde, Padre, sua bênção. Padre Júnior, a gente começa a nossa entrevista aqui perguntando para o senhor talvez o óbvio, mas que pedagogicamente a gente começa para entender o sentido. O que nós celebramos como igreja nesse dia 25 de março? É uma festa que tem um caráter de solenidade, primeiramente. E está bem próximo também da festa da Páscoa. Então, para dizer que a vida que se encarna no seio de Maria também vai ser celebrada logo após. Então, mesmo vivendo o tempo da Quaresma, este dia tem um caráter solene. Então, nós poderíamos elencar três grandes sentidos desta festa. O sentido teológico, ou seja, Deus nasce no seio de Maria, em seu Filho Jesus, ele se encarna no seio de Maria e vem habitar entre nós. O sentido cristológico, do Filho de Deus que vem habitar a nossa história e vem assumir a nossa trajetória humana para nos salvar, para nos elevar ao céu. E a terceira perspectiva é a perspectiva humana, que nós chamamos de antropológica, porque naquele tempo, na antiguidade, o corpo da pessoa humana no judaísmo não era tão reconhecido assim. Uma vez que o Verbo de Deus se faz carne, a carne de Maria, que dá a carne ao Filho de Deus, é elevada. Assim será também na festa da Assunção, em que Maria, de corpo e alma, será elevada ao Pai, junto da Trindade Santa. Então, isso para mostrar a nós que Deus tem um plano de salvação para todos. Ô Padre Júnior, e essa data solene que nós comemoramos, a Anunciação do Senhor, todos os anos é na mesma data? É no mesmo dia? Exatamente. Celebra-se o caráter solene, se caso cair no domingo, a precedência é do domingo, o dia do Senhor, que será um domingo do tempo quaresmal. E a festa será transmutada, ela passa para a próxima segunda-feira, depois do domingo. Porque o domingo, para nós, no rito latino, tem a precedência, porque é o dia do Senhor. Mas é muito curioso que para os ortodoxos este dia é tão importante, o dia da Theotokos, em que a encarnação se dá pela palavra de Deus no seio de Maria, pelo anjo Gabriel, e mesmo que se caia na sexta-feira da Paixão, esta festa é celebrada. Olha só que grandiosidade tem o caráter da encarnação de Deus na história e esta curiosidade para os de rito ortodoxo, para os nossos irmãos cristãos ortodoxos. Agora, Padre Júnior, olhando para o cenário que a narrativa bíblica de Lucas nos convida a meditar no dia de hoje, nós vemos alguns personagens, né? Primeiro começa se remetendo ao tempo da gestação de Isabel, né? No 6º mês em que Isabel havia concebido, o anjo
Gabriel anuncia a Maria. Como é que a gente pode entender o papel de cada um desses personagens que a narrativa nos concede nesse quadro? Olha, é muito interessante ver os nomes, primeiro de Isabel e de Zacarias, aquele casal. Eles, somando o nome deles, Deus se lembrou com misericórdia de nós. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias em sonho e depois aparece durante o dia a Virgem Maria, a mãe de Jesus. 9 meses significa que é uma história de encarnação, de gestação. A encarnação do Verbo eterno que estava com o Pai e volta para o Pai. Este Verbo, Palavra de Deus, acompanha a história humana e acompanha esta trajetória humana. Aí Santo Irineu de Lyon vai dizer assim: o que não é assumido pelo Verbo da vida também não é redimido. Então a nossa história humana, ela é assumida pelo Verbo integralmente até a morte e morte de cruz, diz São Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2. Então, a história de Jesus Cristo só poderia ter sido assim, 9 meses para ser igual à nossa história. Muito bom. Ô Padre Júnior, e diante da atitude de Nossa Senhora, de dizer o seu sim, de dizer eis-me aqui a serva do Senhor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para quem está assistindo da importância do sim de Maria para toda a igreja. Exatamente. O sim de Maria pressupõe a liberdade humana ante o projeto revelacional de Deus. É muito claro que para a teologia bíblica, para a Mariologia, para o texto de Lucas, Maria é eleita, ela é chamada entre as jovens de Sião. Ela então é consagrada a Deus, ela não morava em Jerusalém, mas morava na Galileia, em Nazaré. Então, esta jovem diz seu sim, o seu faça-se, o que nós classicamente lembramos do Gênesis, no capítulo 1, em que Deus diz fiat lux, faça-se a luz, e no texto de Lucas ele apresenta esta virgem, esta jovem donzela, dizendo seu faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então é um sim que define na história da salvação a salvação que entra na história humana. Ou seja, o transcendente habita agora o imanente, a história dos homens e mulheres. Certo. Agora, essa festa que a gente celebra no dia 25 e cronologicamente nos prepara para vivermos as alegrias do Natal, é uma festa que também dá uma pausa neste momento que a gente vive de preparação para a Páscoa do Senhor, né? Como é que a gente pode situar dentro do tempo maior da Quaresma esse momento dessas duas solenidades, por assim dizer, que nós vivemos durante esse tempo de penitência, de oração? De fato, o tempo quaresmal é um tempo de introspecção, em que nós nos contemos até liturgicamente, com cânticos mais sóbrios, e hoje nós quebramos este clima de sobriedade e de introspecção para louvar a Deus pela graça de ter escolhido entre as mulheres a Virgem Maria, porque Deus aposta na humanidade, Deus ama a humanidade, a história humana. E durante a Quaresma, quebra então este silêncio com a graça que Maria dá, dizendo o seu sim, a graça que estava no seu coração, pois o anjo diz a ela, bendita és tu entre as mulheres, e antes diz, ave cheia de graça, haire haritomene,
ela é uma mulher abençoada, ela é agraciada, é predileta. Deste modo, então, no tempo quaresmal, isso indica para nós que as alegrias de Deus estão presentes mesmo num tempo de expectativa. Por isso também, o quarto domingo da quaresma é o domingo que nós chamamos de Letare, e espera com alegria a ressurreição do Senhor, sua paixão, morte e ressurreição. Porque a ressurreição é garantia de que a vida é plenamente querida por Deus, por isso Deus Pai ressuscita seu Filho Jesus Cristo. Então há uma associação entre a vida de Jesus, o Filho eterno, o unigênito, e de Maria, querida filha de Deus, a esposa do Espírito Santo, aquela que diz, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, nós já celebramos uma alegria. E neste tempo de pandemia, celebrar com Maria esta solenidade nos indica que ela está do nosso lado, ela caminha conosco e intercede a Deus, a seu Filho por nós. Ela é serva da humanidade, então ela, se estivesse aqui fisicamente, estaria embrenhada nessa história, certamente cuidando dos que estão sofrendo, dizendo a eles uma palavra de esperança, que é a palavra que nós devemos dizer às pessoas hoje. Ô Padre Júnior, é justamente isso que eu estava pensando hoje quando nós meditávamos o Evangelho no início do programa. Essa solenidade hoje, diante de tudo que a gente está enfrentando com essa pandemia, traz uma mensagem muito bonita, né? A certeza da presença de Nossa Senhora, como o senhor já disse, e também que, diante da nossa humanidade, nós podemos contar com a graça de Deus. A gente pode escolher essa mensagem também, não é, Padre? Com certeza. Ela é a serva do Senhor, um termo muito importante para o Novo Testamento, dule, que vem de dulia, serva, uma espécie de diaconisa, aquela que vem servir. O próprio Martinho Lutero diz que de todos os títulos de Maria, ele aposta, por exemplo, como um teólogo, no título de serva do Senhor. Então a tradição protestante entende que Maria é a serva do Senhor quando nós dizemos que ela é a mãe de Deus, a Theotokos, ela é a Assunção, ela é a mãe do Salvador. E este serviço de Maria nos deve inquietar, porque um texto que vem logo depois, que vem antes do Magnífica, Maria sai apressadamente em direção à Judéia para servir sua prima Isabel, que estava no 6º mês de gravidez. Então ela nos chama, nos inquieta a vivermos o serviço aos irmãos, àqueles que nos pedem oração, aqueles que nos pedem ajuda, nos pedem o pão, pois o Evangelho mesmo vai dizer: eu tive fome e me deste de comer. E assim nós vamos para o Evangelho de João, por exemplo, em que Maria é sensível às misérias daquele casal que não tem mais vinho. Hoje nós não temos o vinho da alegria em nosso país, em nosso mundo. Então precisamos pedir a ela que nos ensine a fazer aquilo que o Senhor nos manda no Evangelho, que é amar. Amar é a lei que o Evangelho nos chama a viver. Então Maria e seu filho estão indissociáveis nesse mistério de amor e nos ensinando que a prática do Evangelho leva à construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais um lugar que Deus quer de fato habitar. Agora, Padre Júnior, para quem está nos acompanhando, é interessante observarmos que o anjo, ele anuncia uma mensagem, um convite, um chamado de Deus a Nossa Senhora. Mas eu queria que a gente refletisse a outra parte, as consequências do sim de Maria na história da salvação da humanidade.
Sim, as consequências são grandes, porque, de fato, uma vez que ela diz seu sim a Deus, permanente e pleno, ela quebra o ciclo do pecado que habita na história da humanidade, advindo de Adão e Eva. Eva, que disse não, desobedeceu a Deus, e seu marido também, seu esposo. Eles comem o fruto do pecado, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de quererem ser iguais a Deus. E agora Maria, ela se coloca em outra direção, de serva pequenina, obediente, e vai indicar que a humanidade é um lugar querido. A humanidade, ela tem um carinho, o carinho de Deus. Deus ama a humanidade, pois Ele nos criou à sua imagem e segundo sua semelhança. Então esta mulher, ela diz um sim e nos traz a salvação. Por ela e nela a salvação acontece. Então, esta é a indicação mais clara da salvação de todos nós, pela obra que Maria executa, dizendo seu sim. Muito bom, Padre. E diante de todo o sim de Nossa Senhora, de tudo que ela nos ensina, como que hoje nós, como cristãos, como filhos de Deus, podemos tomar posse dessa salvação para a nossa vida e colocar em prática isso, Padre? Olha, é sempre bom perceber a Mariologia com sobriedade. Maria ocupa, sim, um espaço especial na obra salvífica, porém sempre subordinada ao seu Filho Jesus. Então nós não podemos inflacionar a Mariologia e nem diminuir, mas perceber que ela, então, nos evangelhos, no caso do Evangelho de João, nos convida a fazer o que ele nos diz, o que seu Filho nos indica. Jesus é o Filho especial que Maria tem, é o seu Filho, e ela nos mostra que nós, vivendo a vida que Cristo quer que vivamos, seremos parecidos com ela. Não isentos do pecado original, imaculados, é claro, mas abertos à graça de Deus. Há uma graça que vai nos levando a sermos melhores, a construirmos uma sociedade mais justa. Aí nós teríamos uma Mariologia social, aberta a toda a humanidade. Aqui em Trindade, Padre Júnior, nós temos um modelo, digamos assim, para que as pessoas contemplem a revelação trinitária a partir da perspectiva do quinto mistério glorioso do Rosário Mariano, que é a coroação de Nossa Senhora no céu. Como é que a gente pode entender a colaboração de Maria como sendo a primeira colaboradora e depois da qual nós somos chamados a colaborarmos também para alcançarmos o coração de Deus ao completarmos a nossa missão? Na teologia da Assunção, ou seja, Maria que sobe, ela é virgem, ela é imaculada Conceição, ela é a serva do Senhor. Uma vez acolhida no coração da Trindade, ela revela que a humanidade é amada por Deus. O ser humano é amado por Deus, porque o ser humano é templo do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus. Deus criou o ser humano na bondade e viu que tudo era bom, muito bom, quando criou o ser humano no sexto dia da criação. Uma vez incorporada a este mistério, acolhida como filha predileta e querida, Maria já antecipa a nossa humanidade no coração de Deus, no seio de Deus. E esse é o destino humano. Deus nos criou para que sejamos salvos. E Deus faz de tudo para que nós sejamos salvos. Ele quer a nossa salvação. E a alegria de Deus é a salvação humana
diz a teologia dos Santos Padres. Então é isso que nós precisamos recordar com o sim de Maria e com o seu lugar, assunta de corpo e alma, no céu. Tá O certo. céu é nosso lugar, Sim, assim desculpa. dizer. Amém. O Pode céu falar, seria, Padre. então, o nosso lugar, né? O caminho definitivo. Amém. É- Amém. É interessante, Padre Júnior, Amém. porque os dogmas e até mesmo alguns aspectos da Mariologia, muitas pessoas têm um certo receio até por conta da dificuldade mesmo do estudo e do aprofundamento do sentido, tanto do papel de Maria na história da salvação, como também do ordenamento teológico que a Igreja nos apresenta com os dogmas. Agora, de um modo objetivo, eu queria perguntar para o senhor, a relação disso tudo que a gente celebra na vida de Maria tem uma centralidade, tem um fundamento, que também é o fundamento da nossa vida. E é justamente sobre isso que eu gostaria que o senhor frisasse agora, pudesse nos partilhar conosco agora, sobre esse fundamento. Porque hoje nós celebramos uma festa mariana, mas o título ele é muito claro e eu acho que ajuda muito a gente a entender o sentido da festa. É a anunciação do Senhor. Exato. É bom lembrar que no grego a palavra angelos, anjo, significa mensageiro portador. Quando Deus não pode assim ir, vamos dizer entre aspas, né? Claro que Deus, ele está nos corações humanos e se abrem a ele. O anjo é a presença mesma de Deus e se revela em sonhos ou no dia, no clarão do dia, como foi a Maria. Ela tem esta vantagem, né? Por causa da sua participação com a Imaculada Conceição, já antevendo a salvação que se daria no seio de Maria, no nascimento do seu filho Jesus. Então Deus a concebeu sem o pecado. Dessa forma, então, existe uma subordinação mariológica à cristologia. Quando nós rezamos os mistérios da vida de Jesus, nos quais Maria está presente. É muito interessante isso, é bom entender quando rezamos o terço ou o Santo Rosário, e tudo está ligado a Deus. E eu sugiro sempre uma leitura muito boa para a Mariologia do Papa Paulo VI, o documento, a sua encíclica Marialis Cultus, o culto à Virgem Maria. É um texto muito enriquecido e esclarecedor, onde nós podemos encontrar o sentido pleno da Mariologia, nem excessiva e nem minguada, ou seja, uma harmonia teológica e que naturalmente nos ensina a rezar a mãe, mas sempre olhando para o Filho de Deus. É ele que é o centro da nossa fé. A nossa fé, ela é uma fé cristológica e pneumatológica, porque o Espírito que nos conduz nesse caminho de fé. E por fim, nós visamos o Pai, que é aquele que nos criou, que nos ama, que nos perdoa sempre e não perde tempo senão nos amando. Muito bom. Ô Padre Júnior, e hoje mais do que nunca nós precisamos crescer nessa consciência de que Maria está aí para interceder. Ela nos ensina cada dia que ela é só um caminho que nos leva até Jesus, que nos conduz a olhar sempre para Jesus diante de todas as circunstâncias, né, que passamos. Exatamente, como um caminho, como nós também podemos ser na comunhão dos santos, como eles ocupam este lugar, abaixo de Deus, evidente, abaixo da Virgem Maria, e nós aqui como intercessores uns dos outros. Como batizados, nós somos um povo sacerdotal. E sendo um povo de sacerdotes, nós temos a missão de interceder, de buscar a santidade uns dos outros, porque a minha santidade passa pela santidade de vocês,
e juntos nós somos este povo sacerdotal que caminha como a Jerusalém peregrina, rumo a Jerusalém celestial, sempre tendo como intercessora a Virgem Maria. Tá certo. Padre Júnior, a gente já está caminhando para o final aqui da nossa entrevista, eu quero agradecer, mas eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para que a gente possa viver melhor esse tempo, que é o dia de hoje, né? A solenidade da Anunciação do Senhor, e uma mensagem para a gente refletir com o sim de Maria, a paciência de Nossa Senhora e a preparação também para a chegada do Filho de Deus. Excelente. Quero dizer que aqui em Belo Horizonte eu assumi uma missão de vigário episcopal de uma região que se chama Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança. Um título bonito que serve muito para este tempo de esperança. A esperança pela ressurreição do Senhor, que olha para nós e nos ressuscita com Ele, para a esperança do nascimento de Jesus no fim deste ano e a esperança de que tudo possa melhorar, tudo possa dar certo com o serviço atento e harmonioso do governo, das pessoas, de cada um de nós, da igreja, ou seja, das pessoas que têm um ministério fora da igreja, por exemplo, o ministério como políticos, sendo honestos naquilo que devem fazer e cumprir, e cada leigo, cada fiel cristão na comunidade ser também este capaz de, como Maria, dizer seu sim e ser sempre fiel ao projeto do Pai como discípulo, como discípula que Maria é. Ela é a discípula do Mestre, do seu Filho Jesus. Então vamos ter esperança e vamos também pegar nas rédeas da história, porque a história pertence a nós. Nós é que somos protagonistas desta história e ela pode mudar se nós também fizermos a nossa parte e não estarmos alienados, deixando de lado o nosso papel, que é também social, como foi o papel social de Maria na história da salvação. E o sim de Maria mudou a história, né? Recebeu a mensagem do Senhor e mudou a história. Por isso que é tão bonito sabermos que nós podemos colaborar de um modo sensível para que a história se faça, não somente seguindo um roteiro, mas, como o senhor bem disse, nos tornando protagonistas da história que Deus nos concede escrever. Padre Júnior Vasconcelos do Amaral, doutor em Teologia Bíblica e vigário agora episcopal aí da região Nossa Senhora da Esperança, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Desde já, muito obrigado por tirar um tempo do seu dia para falar conosco na TV Pai Eterno. Eu agradeço a vocês e quero mandar um abraço aqui para os meus paroquianos na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no Castelo. E Castelo é um bairro de Belo Horizonte, padre? Exato, é um bairro aqui na região da Pampulha, Regional Pampulha. Ah, sim. Tá certo. Sim, olha, desde já muito obrigado, bom trabalho para o senhor. E eu espero que mais vezes a gente volte a conversar aqui e partilhar sobre temas sensíveis à nossa fé. Podem contar comigo. Um abraço, padre. Um abraço, padre.